Se você está 100% satisfeita com a finalização dos seus cachos, esse vídeo não é para você e você pode ir embora. Bye bye. Hoje eu vou errar de propósito e consertar esses erros enquanto finalizo meus cachos, para você perceber que o problema não é o seu cabelo. Oi, Lari por aqui! Depois de 10 anos de alisamento e de uma transição capilar, eu errei muito até conseguir amar os meus cachos. Mas aos poucos, conforme eu fui me acostumando com a rotina, eu fui ajustando alguns detalhes que estavam me atrapalhando, mas que eu nem percebia que estavam ali antes. Então, para o vídeo de hoje, eu já gravei várias cenas mostrando erros que eu costumava cometer na minha finalização para mostrar para você. E em seguida, eu vou refazer cada etapa, consertando esses erros aqui no meu cabelo. E explicando, é claro, para você conseguir comparar com mais clareza e perceber alguns detalhes que você pode ajustar por aí. E já começando com a quantidade de água que está presente no seu cabelo. Porque se você já começa com esse passo errado, ele vai puxar vários outros erros ao longo da sua finalização. Quando eu comecei a finalizar os meus cachos, é claro que eu ainda repetia vários hábitos de quando eu alisava o cabelo. Então eu saía do banho com a toalha enrolada na cabeça para poder sugar toda a água possível e o cabelo secar mais rápido. E por consequência eu fazia minha finalização com o cabelo muito mais seco do que eu faço hoje. Então vamos começar corrigindo exatamente isso, molhando mais esse cabelo. E eu juro que você se acostuma. Ao invés de enrolar a sua toalha na cabeça depois do banho, coloca apenas uma toalha apoiada nas costas ou veste um roupão e vai direto finalizar. E, inclusive, uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer é sair do banho com o cabelo já bem desembaraçado e o topo separado, porque isso agiliza demais o meu processo. E eu sei que tem muita gente que prefere finalizar com o cabelo mais enxuto. E se o resultado estiver funcionando, não tem problema nenhum. Mas se você ainda não sabe identificar o que é que está dando errado no seu passo a passo, presta atenção nisso aqui. Porque quando falta a presença de água nos cachos, os produtos não se espalham direito pelos fios. A definição não costuma ficar tão bem alinhada e o cabelo enche de frizz no final. E aí, para compensar isso, você acaba puxando o próximo erro que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é precisar aplicar uma quantidade muito maior de creme. Além disso, o cabelo mais seco perde um tanto de deslizamento e a fitagem fica mais emperrada, principalmente nas partes que são mais porosas. E aí você acaba quebrando muito mais o seu cabelo. Ou seja, no final das contas, a sua finalização fica muito mais cara porque você vai precisar usar uma quantidade maior de produto e o acabamento fica pior, simplesmente por falta de água. Então hoje o primeiro passo da minha finalização é sim o cabelo bem molhado. E se o seu cabelo é muito fino ou muito poroso e seca bem rápido, deixa sempre um borrifador perto de você, para poder repor a água no cabelo sempre que for necessário. E mantendo os cachos bem úmidos, você vai perceber como a definição, o alinhamento e o brilho ficam muito mais fáceis de conseguir. E você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Já faz isso logo agora antes de encher a sua mão de creme, porque isso ajuda demais o canal a crescer e chegarem mais cacheadas que precisam dessas informações. E agora sim, com o cabelo bem molhado, vamos para a aplicação dos produtos. E eu ouso dizer uma coisa, o passo da aplicação dos produtos é ainda mais importante do que a fitagem em si para sua finalização dar certo. E olha só como eu fazia antes e me diz se você também faz desse jeito. No começo, eu costumava usar apenas creme de pentear, antes de descobrir a técnica COG. E como o meu cabelo não ficava muito molhado para finalizar, eu acabava aplicando uma quantidade muito grande de creme para sentir que o cabelo estava bom para formar os cachos. E ficava bem empapado de creme mesmo. E por mais que o cabelo não tivesse com tanta água, ele demorava muito para secar, por causa da quantidade de produto mesmo. Mas agora vamos consertar isso. Ao invés de deixar a finalização toda nas costas de um produto só, eu vou utilizar 3 camadas finas de produtos na sequência da técnica COG: creme,
o óleo e a gelatina, que juntos vão trazer muito mais resistência para a finalização mesmo. E ainda assim, mesmo somando todas as 3 camadas de produto, não chega nem perto da quantidade de creme que eu gastava antes para finalizar o meu cabelo. Além disso, essa aplicação de produtos em camadas facilita demais a fitagem, porque mesmo sem fazer tudo perfeitinho, o resultado fica bonito e satisfatório. E daqui a pouco, na hora da modelagem, eu vou te mostrar isso na prática. E para fazer funcionar, hoje eu vou usar a máscara 3 em 1 Bubbles and Cream da Curly Care, o óleo extraordinário da Elseve e a gelatina Fitomanga da Weed Care. E eu vou deixar os links de todos os produtos que eu for utilizando já organizados aqui na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping. Assim, se você quiser testar algum deles, fica bem fácil de encontrar. E eu vou começar pegando apenas essa quantidade aqui de creme para cada uma das 3 partes do meu cabelo. E isso porque com o cabelo bem molhado, a gente não precisa utilizar tanto produto. Ele se espalha melhor, desliza com mais facilidade e traz até a sensação de que ele se multiplica em contato com a água. E isso acontece porque todos os finalizadores para cabelos com curvatura são feitos para funcionar na presença da água. Então, a maioria deles encorpa e rende muito quando o cabelo tá bem molhado. Aqui em casa, meus potes de creme chegam a fazer aniversário. Sério mesmo, eles duram de 6 meses até 1 ano, a depender do tamanho da embalagem. Eu vim conseguir terminar esse pote de creme de fitagem da Soul Power esse mês agora. E olha que eu comprei ele em janeiro do ano passado. Foi quase 1 ano e meio com o mesmo produto. E no fim das contas é até engraçado perceber que os produtos mais densos e mais concentrados terminam sendo mais baratos, justamente porque eles rendem absurdamente mais. Agora eu vou pegar o óleo e vou usar 2 pumps para cada pedacinho desse cabelo. E outro erro que é bastante comum é não aplicar esses 3 produtos em camadas, e sim misturar tudo na mão. Mas quando você aplica tudo de uma vez só e as camadas não são construídas, a função de cada produto fica comprometida e o resultado acaba não ficando igual. Além disso, o risco de aparecer aquele efeito de falsa caspa no final aumenta muito. Isso porque o creme pode reagir com a gelatina e formar aqueles gruminhos. E quando seca, acaba ficando vários resíduos branquinhos pelo cabelo e o resultado fica muito estranho. E é por isso que a gelatina fica só no final. Eu vou aplicar apenas 1 pump para cada pedaço desse cabelo, porque essa gelatina é bem concentrada. E isso vai ser suficiente para formar o filme de proteção que nós precisamos para fazer essa finalização durar no day after. E se no meio de sua finalização você perceber que o seu cabelo começou a secar, pode repor água, não tem problema. E eu sempre gosto de pentear o cabelo a cada camada de produto que eu aplico, porque isso ajuda a distribuir de maneira bem uniforme em todos os fios. E quando você consegue manter o cabelo bem alinhado e desembaraçado, facilita muito a formação dos cachos e a diminuição do frizz. E é isso que faz a sua fitagem ficar bem mais rápida e adaptável. Porque dessa forma, se você quiser fazer fitagem por mechas, dedo lis, finalizar só com as mãos, ou seja, como for, o resultado vai ficar bom, porque os produtos foram muito bem distribuídos. E agora deixa eu aplicar a gelatina aqui no topo para te mostrar como é que eu fazia essa fitagem antigamente. Porque eu nunca ficava realmente satisfeita com o resultado que eu tinha. Essa etapa aqui eu não vou dizer que eu estava errada de fato, mas ela estava errada para o resultado que eu queria ter, que era um cabelo com volume, soltinho e sem partição nenhuma no topo. Exatamente como eu faço hoje. Mas eu digo isso porque existe 1000 formas diferentes de estilizar o cabelo cacheado. E isso depende totalmente do gosto de cada uma de nós. Só que às vezes a técnica que você usa não conversa com o que você espera no final do resultado.
resultado. E essa expectativa é muito pessoal. Você vai ver isso claramente quando a gente estiver aqui com o cabelo seco e pronto daqui a pouquinho. Mas antigamente eu usava uma escova a polvo. E até aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. A escova a polvo é excelente. Mas eu costumava só pentear as mechas meio que sem objetivo nenhum. E com certeza sem saber o que eu estava fazendo. E ainda assim fazia tudo com o cabelo partido ao meio. Sendo que eu não gosto de usar o cabelo partido ao meio. Eu gosto dele soltinho para poder jogar para os lados. Mas o jeito que eu estava finalizando entregava justamente o contrário do que eu queria. Então, para poder te ajudar a não errar mais, eu vou te mostrar algumas maneiras diferentes que você pode utilizar para finalizar seu cabelo. Se você quer seu cabelo bem definido e sem volume, utilize uma escova de cabelo. Qualquer uma vai te ajudar. Mas essas desse tipo aqui, como a Fita Curls da Rica, que tem esses dentinhos nas laterais, próprias para fazer fitagem, definem muito o cabelo e são muito práticas de usar. E para manter o cabelo sem volume, você vai sempre pentear ele de cima para baixo, colando a raiz na cabeça desse jeito aqui. Você pode fazer isso dividindo seu cabelo por mechas se ele for muito cheio ou se você quiser um resultado mais soltinho. Ou pode fazer só de maneira geral mesmo se você quiser zero volume. Mas se você quiser um volumão sem cachos definidos, você pode utilizar só suas mãos e ir passando os dedos assim, soltando bastante esses cachos. E vai sacudindo e vai amassando e continua soltando até que ele fique bem soltinho. Agora, se você quiser mais volume com definição, que é como eu gosto de fazer, você vai começar dividindo mechas finas de baixo para cima assim. Você vai pegar a sua escova ou pente e vai sempre passar de baixo para cima, alinhando bastante e puxando essas fitinhas para cima, descolando a raiz da cabeça. E é isso que vai ajudar a criar essa altura aqui na raiz, aumentando o volume do cabelo e definindo desde o comecinho. E é exatamente assim que eu vou terminar de finalizar essa base aqui do meu cabelo. E a hora do topo é o momento onde você define o caimento dos seus cachos. Se você gosta dele partido ao meio ou de lado, você já faz a fitagem seguindo essa partição. Se não, vai dividindo mechas do fundo para frente e jogando o cabelo todo lá para trás. E é exatamente assim que eu vou fazer agora. E agora eu quero saber de você, como é que você mais gosta de utilizar o seu cabelo? Com mais volume, com menos volume, topo partido ou sem partição? Me conta aqui nos comentários porque eu tô curiosa para saber qual tipo de finalização reina nas cacheadas desse canal. E olha só como esse cabelo ficou soltinho e bem definido desde a raiz. É exatamente desse jeito que eu gosto de usar o meu cabelo. E a forma como ele seca influencia muito no resultado final, tanto na aparência quanto na duração da finalização. Então vamos lá! O erro aqui na etapa da secagem não é sobre deixar secar naturalmente ou usar o secador. As duas formas estão corretas. O importante só é usar produtos com proteção térmica caso você escolha utilizar o secador. Fora isso, pode escolher sem medo a forma que você mais gosta dentro da sua rotina. Eu mesma faço dos dois jeitos, só depende da pressa que eu estou para ter esse cabelo seco ou não. Mas o que pode acabar com a sua finalização durante o tempo da secagem é ficar mexendo nos cachos enquanto ele seca. E esse era um hábito muito forte que eu tinha. Como eu ainda estava aprendendo a lidar com os cachos, eu queria checar o tempo todo se a finalização estava dando certo. Então eu puxava os cachos daqui de trás para olhar, jogava para um lado e para o outro, mexia toda hora. Só que isso acaba desmontando totalmente o trabalho que a gente acabou de fazer. Os fios começam a se desgrudar antes da hora,
a finalização perde toda a estrutura de definição e o frizz acaba tomando conta de tudo. O resultado é um cabelo que fica todo farofado e você fica com a sensação que precisa finalizar o cabelo todo santo dia. E já vamos voltar para esse resultado esquisito que eu tinha para comparar com o resultado que estamos construindo aqui. Mas antes precisamos consertar esse erro urgentemente. Então, para arrumar essa bagunça, você tem duas opções. Simplesmente deixa seu cabelo secar naturalmente quietinho, sem tocar nele. E se você quiser, pode até colocar uma presilha dessas assim, ó, de cada lado, só para afastar o cabelo do seu rosto e você não precisar ficar jogando para trás o tempo todo. Mas se você for preferir usar um secador, sempre utilize um bico difusor ou uma touca difusora, porque eles espalham muito melhor o vento e evitam que o jato de ar forte espalhe o cabelo para todo lado e acabe transformando a sua finalização numa fábrica de frizz. Mas agora eu vou terminar de secar o meu cabelo com o secador e o bico difusor, para poder trazer o resultado logo para você. E também para poder mostrar na prática a diferença do resultado que eu tinha antes e que eu tenho agora. E enquanto isso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquela amiga que vive sem saber onde é que a finalização dela tá dando errado. Vamos ajudar ela a ficar feliz e lindíssima também. Inclusive, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo onde eu explico tudo sobre o difusor e a touca difusora. Isso caso você ainda tenha dúvidas sobre como utilizar essas ferramentas, tá? Mas depois desse vídeo você assiste, porque em um segundo eu já vou voltar pronta e com o cabelo seco. E pronto, o cabelo já tá seco e ainda tá com efeito durinho, o que é muito normal quando se aplica a técnica COG da maneira correta. E uma coisa super interessante de você saber é que se você deixar o seu cabelo secar naturalmente, esse efeito durinho ele fica mais intenso do que quando seca com o secador, porque o próprio fato de você ficar encolhendo o cabelo no difusor e encostando ele aqui no cabelo já vai tirando um pouco desse efeito durinho durante a secagem. E um dos erros que eu cometia muito antigamente era justamente nunca quebrar esse efeito durinho. Eu simplesmente deixava o cabelo assim mesmo, porque na verdade eu nem sabia que dava para quebrar esse durinho. E acabava que esse efeito só ia embora sozinho ao longo de um dia inteiro. Mas vamos consertar esse erro apenas aplicando um pouquinho de óleo assim na mão. Isso vai ajudar a reduzir o atrito e devolver muito brilho para o cabelo. E vamos simplesmente passando pelos cachos e amassando que esse efeito durinho vai embora. E agora sim, esse é o resultado com todos os erros corrigidos. Olha a definição, com volume e muito brilho. E esse é o cabelo que a minha finalização costuma entregar quando cada etapa é feita do jeito certo. Agora, se você tem um cabelo muito poroso e mesmo assim sente que tá faltando alguma coisa, eu vou te mostrar como ajustar a sua finalização com um sanduíche de técnica COG para fazer ela dar muito certo. E eu te mostro tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para continuar maratonando esse canal. E não esquece de olhar na descrição, no comentário fixado e também no YouTube Shopping, que tem vários links úteis organizados para você. Um beijo no seu coração e até já!